E decisão de juros em tempos de tensões tarifárias levam a notícias que rolam durante, né, a repercussão do comunicado. E tem uma aqui que acaba afetando o Brasil. Vamos pôr na minha tela aqui, ó. Portal da Casa Branca, confirmando, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que leva a tarifa brasileira a 50%. A Casa Branca fala, né, de um aumento adicional de 40%, é porque o Brasil, lá no dia da libertação, em abril, havia sido com uma taxa, havia sido taxado em 10%, aumenta mais 40%, fica nos 50%, divulgados agora pela Casa Branca, confirmando. E aí a Casa Branca também coloca vários pontos que levaram a esse aumento. A Casa Branca cita, por exemplo, políticas e ações do Brasil contra empresas americanas por tarifas, citou também ações do Brasil contra a liberdade de expressão de americanos, além de perseguição política, censura e intimidação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta das tarifas. É apenas um resumo aqui desta declaração e deste decreto aqui que a Casa Branca divulgou praticamente ao mesmo tempo em que o Fed divulgava o seu comunicado do Banco Central. Eu vou voltar aqui com o Bruno Corano, né, Bruno? Porque a gente tá nesses dois lados, né? Observando o ponto de vista de política monetária dos Estados Unidos, mas esse efeito aqui no Brasil. Queria até te ouvir, porque parece ser uma escalada que a gente observa este comunicado com vários pontos, além da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, os Estados Unidos sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso nessa quarta-feira. Eu vou voltar, claro, ao tema da nossa conversa, que é a decisão em juros dos Estados Unidos, mas esse comunicado foi divulgado agora há pouco, Bruno. Eu poderia contribuir com vários comentários em relação a isso, né? O primeiro deles é que, para nossa felicidade ou infelicidade, o mercado brasileiro ele é relativamente fechado. Então, por mais que a gente tenha os Estados Unidos como nosso segundo maior cliente, e a gente também, logicamente, importa mais do que exporta, isso representa percentualmente no PIB relativamente pouco. Então, essa é a notícia boa que é ruim, mas, enfim, é um ponto. Agora, a relação é a situação que nós chegamos é muito triste, né? E eu não estou aqui para arbitrar valores e ideologias, só analisando de uma forma muito pragmática. O Trump, ele é um descompensado, ele é um cara sensível, e quando a gente lida com esse tipo de gente, a gente tem que ser muito cuidadoso. Por sua vez, o Lula incitou, né, cutucou ali a onça com vara curta, e notoriamente foi reflexo dessa indisposição, mesmo que à distância, que potencializou essa situação e que nesse momento não tem sinais de que algo vai acontecer, por mais que a gente veja o Geraldo Alckmin dizendo estamos em tratativa, em reunião, concretamente, tanto na imprensa brasileira quanto em particular na imprensa aqui americana, ninguém da Casa Branca ou nenhuma área do governo oficial reconhece que está em negociação com o Brasil, ao contrário, inexiste esse ruído. Então, não dá sinais de que algo vai mudar tão cedo. Os senadores brasileiros que vieram aqui falaram com ninguém. Mas falaram com outros senadores, todos democratas. Falaram com um republicano. É o republicano que foi massacrado e condenado pelo Trump, que é inimigo do Trump e que não vai nem se candidatar à reeleição. Tamanho desgaste que ele entrou no Partido Republicano. Ou seja, os senadores brasileiros que estão por aqui não acessaram absolutamente ninguém. O que é uma pena. E, por fim, o Lula insiste nessa conduta dele de que ele não deve entrar em contato e, pelo contrário, né, as poucas colocações que ele faz, elas só incentivam que o desgaste prossiga. Perfeito, é a visão do Bruno Corano, da Corano Capital, analisando, né, este documento divulgado pela Casa Branca, agora confirmando que Trump assinou
o decreto que leva as tarifas contra o Brasil em 50%, em meio, né, à decisão de juros, ao comunicado do BC. Vamos voltar para isso agora na participação do Bruno Corano conosco no Tarde TC News, ô Bruno, porque você citou, né, a questão do Trump, você disse que ele é muito sensível. E a gente teve um processo da última decisão do Fed para essa, de uma pressão sobre Jerome Powell, uma pressão para que o Federal Reserve cortasse os juros rapidamente. Você observa como que o Fed tem reagido a este cenário de pressão por parte do Federal Reserve dos juros no atual patamar e, pelo menos no comunicado, sem deixar, né, um sinal de que poderá cortar em setembro. Como você analisa a postura que o Powell tem tido ali no comando do Fed em meio a essa pressão, Bruno? Eu particularmente respeito muito o Powell, acho que ele vem sendo muito criterioso, mas é importante destacar que ele, embora seja o presidente do Fed, ele é só mais um voto. Existem outros 12 membros, dos quais atualmente 10 seguem votando alinhados ao entendimento dele. Então, isso mostra que tem propriedade. Se a gente retroceder a certos momentos que o executivo interferiu no Banco Central americano, que eu não vou me lembrar agora muito bem se foi no Nixon, na era do Nixon ou o ano, e eu tenho medo de falar besteira, teve um efeito péssimo. A inflação americana subiu e as coisas se desequilibraram. Então, é muito importante que realmente uma instituição como essa seja independente. E ele está sendo independente. Nas últimas semanas, na verdade, nos últimos meses, o Trump vinha falando que gostaria de demiti-lo. Mas nas últimas semanas, ficou claro, até porque o Bessent falou publicamente o seguinte: não existem condições legais para isso, então a grande verdade é que o presidente não pode demitir o presidente do Fed, o presidente dos Estados Unidos não pode demitir o presidente do Fed, e isso acalmou um pouco os ânimos. Por outro lado, aí se iniciou o ruído de que o Trump deve, em breve, indicar, então, quem será o novo presidente, porque, de uma maneira formal, ele não destitui o Powell, mas, informalmente, ele atribui relevância e crédito a um novo personagem que deva passar a ser ouvido, mas que, na prática, não pode, eventualmente, estar ali entre os que votam, mas, ainda assim, vai ser uma pessoa. Então, isso só cria tumulto e, na prática, não muda nada, porque o Powell não sai, e, inclusive, o trecho da carta que está aberto na tela fala a essência do que eu comentei anteriormente, né? Fala ali, o desemprego, a taxa do desemprego continua baixa e o labor market conditions remain solid, ou seja, as condições de trabalho continuam sólidas, a inflação continua de uma certa forma elevada. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não existem fundamentos que justifiquem. E contra fatos não existem argumentos. Ele, de fato, o que ele está descrevendo aí é o que está acontecendo. Bruno, é bom ponto mesmo. Mas no caso, a gente teve, como está registrado aqui no nosso GC, aqui na imagem para a galera, a primeira decisão não unânime do Federal Reserve desde 1993. O fato de ter essa dissidência diz algo sobre o grau de urgência interna dentro do próprio Federal Reserve, Bruno? Na minha opinião, a minha leitura diz que há muito tempo não tinha uma interferência política que fizesse com que alguns membros do comitê fossem influenciados, seja pela pressão política, seja porque, de fato, pensam diferentemente. Mas eu acho que é válido a discordância, né? Eu acho que isso não é um indicador não tem nada negativo ou ruim. No fundo, o estranho por 30 anos, eles deliberarem sempre de forma unânime. Isso, sim, era estranho. Que, em particular, nesse momento, a gente sabe quem é que está destoando e por quê, propriedades e crenças diferentes, e eu acho isso válido, e é isso que faz a instituição ser sólida e ser forte.
Ele foi, como eu disse, né? Ele é muito sereno, muito assertivo nas palavras. Eu gosto quando ele responde de uma maneira curta e objetiva e corta certos assuntos, como, por exemplo, questionaram ele sobre setembro. E ele falou uma coisa que é óbvia: a gente não antecipa, né? A gente não delibera algo de setembro na reunião de julho. Então, eu achei que o Paulo está sendo Paulo e é o papel dele, né? Ser muito sereno e muito cuidadoso. Mas ainda assim, como eu já comentei, o mercado vai ficar tentando interpretar as vírgulas, as pausas, os respiros, como se fosse um sinal de algo, e a grande verdade é que é sinal de nada. Nem ele mesmo sabe, e ele diz isso. A gente não sabe como vai estar para frente, a gente precisa de dados, e é baseado nos dados que a gente vai deliberar os próximos passos.